Fala galera, aqui é Zago Tatu. Eu vou dar umas dicas para vocês a respeito de como eu fiz para cobrir essas duas rosas aqui, tá? E as dicas que eu vou passar são muito interessantes porque às vezes a pessoa tenta fazer uma tatuagem estilo realismo, como esse tatuador tentou fazer, e ele se perdeu totalmente nos detalhes, nos traços ali, que deveria ter feito alguns traços para poder marcar melhor a tatuagem, né? E acabou detonando a tatuagem, ficou bem ruim mesmo, né? E as flores perderam aqueles detalhes, né? Aquela forma, o formato original das flores. Então, geralmente quando aparece esse tipo de tatu, eu não reformo, eu simplesmente faço a cobertura, procurando seguir o máximo possível em relação ao desenho original, né? Eu vou lá, tiro a cópia da flor, né? O estilo que era a flor, e eu vou fazer o decalque em cima para poder ter uma referência melhor, e eu vou esquecer o que tinha embaixo, os rabiscos que tinham embaixo, né? Então, o procedimento geralmente que eu uso para fazer as reformas é esse daí. Então, essa daí é a primeira sessão dessa tatuagem, eu vou mexer só nas flores, a intenção é fazer uma marcação melhor nas flores e deixá-las um pouco mais nítidas para eu poder entender o que eu vou fazer na segunda sessão em relação a dar mais qualidade nela. Então, essa primeira sessão é mais para sumir com os detalhes ruins que estavam embaixo, não é? Para poder mostrar melhor o formato da flor, porque a rosa que ele tinha feito ali não estava parecendo uma rosa, estava totalmente embolado o desenho, sem ter aquela noção que a gente precisa de observar as pétalas e ver que estão realmente feitas na sobreposição certa. Então, o que eu faço? Para início, eu estou usando a maquininha rotativa, né? Tanto faz, maquininha rotativa ou de bobina, isso aí cada um escolhe o que achar melhor, tá? Em relação ao equipamento, é bem diferenciado, cada tatuador gosta de trabalhar com estilo de material, né? E eu estou usando a 3RL só para fazer a marcação. Na realidade, eu estou usando uma tinta bem diluída aí, não estou usando a tinta pura porque eu não quero que fique muito forte. Eu vou depois fazer a marcação melhor nas outras sessões, né? Usando só a profundidade com preto, né? Fazendo os preenchimentos preto onde tem que ser, as partes sólidas, né? Para poder dar aquela parte mais escura bacana para destacar melhor. Então não vai ter aquele contorno aparente, né? A maioria das pessoas que eu vejo que trabalha com esse tipo de cobertura, às vezes eles metem um bold line grossão ali, com aquele apavoro, né? Achando que tem que fazer um contorno grosso para mostrar os detalhes do desenho. Na realidade não é assim que eu uso, eu prefiro fazer o traço fininho e depois eu vou preenchendo, dando formato na tatuagem com um sombreado mais profundo, com cinza, com alguns tons de grafite, né? E no final, na última sessão, eu vou trabalhar novamente, né, preenchendo mais, escurecendo mais algumas partes e clareando outras onde precisa. Então essa primeira sessão é só para fazer uma marcação e dar uma clareada, né, para pegar, realmente puxar o formato da rosa novamente e a gente poder enxergar as pétalas, a sobreposição das pétalas que estava totalmente embolado, né, nem o miolo da rosa não estava dando para ver. Então agora eu estou fazendo um preenchimento mais ou menos ali, não muito escuro, tá? Só para dar uma separada nas pétalas também, e em relação ao fundo, que tem um fumaciado no fundo ali, então isso aí eu vou ter que resolver depois. Vou fazer alguns outros detalhes diferentes na última sessão, que eu imagino que eu vou demorar umas 4 sessões para fazer essa tatuagem, em torno de 1h30 cada sessão. E eu estou fazendo esse sombreado aí usando a 11RM, tá? A Magnum de 11 agulhas curvada, certo? Porque eu não quero que fique aquela marcação preenchida bem forte. E também a tinta que eu estou usando não é uma tinta pura, tinta tribal, para ficar já aquele preto intenso, né? Eu não quero que fique um preto muito forte, porque na realidade esse sombreado que eu estou fazendo agora é só para fazer algumas marcações em relação ao que eu preciso escurecer para fazer a separação das pétalas e sumir um pouquinho com aqueles rabiscos que tinha embaixo na tatuagem, né? Para poder pegar o formato novamente da tatuagem e tentar resolver realmente esse problema desse desenho, né? Então eu estou fazendo todo esse sombreado aí só para dar uma marcação melhor, legal? Então, como eu faço? Eu vou fazendo, não em forma de rastelado, né, como se fosse em forma de bolinha, de preenchimento sólido mesmo, e algumas partes eu deixo mais claras usando o tom de sombreado que já está na tatuagem embaixo, né? Eu não vou perder também todo esse sombreado cinza que ficou aí, né? Apesar da pele desse meu cliente ser uma pele bem morena, ela é uma pele queimada. Aqui no vídeo parece que a pele é clara, mas ela é bem bronzeadona mesmo, então é muito mais difícil de trabalhar com o preto em pele muito escura, né? Mas vamos fazer o possível aqui para que a pigmentação fique legal. Então a sequência é essa daí, fazer primeiro essa parte de preenchimento para tentar separar um pouco
as pétalas, né? Tentar dar uma sobreposição ali, e depois na sequência eu vou fazer aquele sombreado mais suave usando um cinza prata, né? Não vai ser o branco direto não, então eu uso cinza prata, que eu mesmo diluo aqui, para poder ficar um tom de branco gelo, por exemplo, que aí vai segurar melhor, legal? Então daqui a um pouquinho eu volto aí para dar mais umas dicas para vocês. Você quer ser um tatuador de sucesso como eu? Faz o seguinte, clica no link abaixo aí, seja meu aluno, eu vou te ensinar passo a passo tudo que você precisa para aprender a ser um profissional de qualidade. Clica aí, conheça o meu curso online e vem ser meu aluno especial, ok? E então agora voltando, né, já com alguns tons de cinza, já estou trabalhando com esse cinza que eu chamo aqui denominado cinza prata, né, mas eu mesmo preparo essa tinta fazendo a diluição nos tubinhos aqui, eu compro os tubinhos vazios, né, e vou diluindo o preto com o branco aqui do jeito que eu acho necessário para conseguir os tons de degradê de cinza, colorimetria de cinza que eu preciso, né? Então eu não compro a tinta cinza pura, porque eu acho melhor fazer a tonalidade aqui na hora do jeito que eu preciso, né? Então olha só, para você perceber, eu não estou me preocupando com a qualidade de realismo nem com nada, tá? A minha situação aqui, a princípio, é tentar resolver o problema da tatuagem que está embaixo, sumir com aqueles riscos, aqueles sombreados excessivos que tinha, né, para poder voltar a dar um realce na tatuagem e tentar dar uma separação de pétalas, né? Então, na realidade, essa primeira sessão é só para tentar dar uma clareada, para puxar realmente a imagem do desenho do jeito que era o original, né? Então, em outras sessões, depois eu vou fazer o máximo para puxar o realismo nessa tatuagem. A primeira sessão, todo mundo sabe que a intenção é clarear e dar um formato no desenho. Então estou trabalhando com esse branco gelo aí, pigmentando o máximo que eu posso, não estou forçando demais a pigmentação para ficar aquela cor bem viva, bem forte, porque não é essa a intenção agora. A intenção é só tentar neutralizar a tinta da tatuagem antiga. Então veja bem, quando você está fazendo uma cobertura, a primeira sessão, a intenção não é já terminar a tatuagem na primeira sessão, né? Isso é interessante a pessoa saber, que cada tatuador tem o seu estilo, legal? Mas o estilo que eu trabalho é assim, a primeira sessão que eu faço, eu vou tentar neutralizar o máximo possível dos riscos, dos traçados, dos sombreados que tem embaixo, né, da tatuagem antiga, para que eu possa puxar o formato do desenho que é o original, né, que estava totalmente detonado. Então a intenção é essa, puxar realmente para que pegue o formato novamente das pétalas ali, para eu poder trabalhar uma segunda, terceira e quarta sessões depois, ou talvez menos, né? Vai depender de como vai ser o rendimento, porque depois, na sequência, na outra sessão, eu vou trabalhar nesse relógio. Se você não percebeu ainda, esse relógio ele tem 2 horas, 9 horas. Olha para você ver o erro que esse tatuador fez, porque a gente pode perceber já de início que ele é um tatuador iniciante, né, que está começando na profissão, e ele se jogou para tentar fazer um realismo, porque hoje em dia quase todo mundo que vai ao estúdio de tatuagem quer uma tatuagem realismo, né? Porque a gente está nessa época do boom, né? O boom que todo mundo quer tatuagem realismo, mas nem todo tatuador consegue fazer um realismo de qualidade assim já de início, né? Tem que fazer um curso, tem que fazer um aprimoramento. Por isso que eu sempre digo, é bom você fazer um curso para você pegar as práticas, as técnicas. Não adianta só ficar seguindo tatuadores no YouTube, né? E vendo vídeos que esse pessoal faz, né? Para tirar dúvidas e tudo mais. Às vezes tem alguns mini cursos ali que ensinam bastante coisa, mas é bacana você pegar do início até o fim do curso para você aprender tudo que você precisa, tá? Para poder fazer a tatuagem de um jeito certo. Então aqui, pelo que a gente percebe, na cara já a pessoa perdeu todo aquele centro do relógio, apagou tudo, então ele não conseguiu fazer os detalhes, apagou aquela hora ali, então ele acabou se confundindo, onde era para ele fazer o V e 3 letras I, que seria o 8, né? Ele colocou um 9 ali, depois colocou outro 9, então se perdeu feio, mas tudo bem, a gente não está aqui para julgar o trabalho de outras pessoas que estão tentando aprender, né? Na realidade é tentar corrigir, tentar dar uma ideia para que a pessoa consiga fazer realmente o trabalho do jeito certo. Aquilo ali depois eu vou tentar consertar, fazer o horário certo nesse relógio, né? Que é um relógio que tem 2 horas 9 e fica meio esquisito, né? Mas tudo bem. Então, voltando aqui ao assunto, dando sequência nesses detalhes brancos ali, eu acho que já está bacana, né? Já está o suficiente, não preciso forçar demais, porque com certeza se eu forçar demais a pigmentação na cicatrização não vai segurar, então não adianta eu querer bater muito branco ou muito cinza em cima aí, que
não vai ficar bom. Eu só estou dando os retoquinhos finais, em algumas partes onde eu acho que eu preciso clarear mais. Depois eu vou ter, na outra sessão, com certeza, voltar a trabalhar com esse tom de cor mais claro. Vai começar agora já nessa parte de cima, né, fazer esses detalhes da outra rosa agora que está bem mais difícil, está bem mais escuro. O miolo da rosa não dá nem para a gente enxergar direito, então eu fiz o contorno ali, o decalque, né, para poder marcar, e vou fazer a marcação também no mesmo estilo que eu fiz embaixo. Vou fazer o traçado todo para 3RL só para poder delinear onde eu preciso sombrear em volta, para ter a ideia de onde está a sobreposição das pétalas, né? Porque se eu não fizer isso aí, depois eu não consigo fazer um trabalho bacana. Eu tenho que fazer essa marcação para poder eliminar o sombreado que está embaixo, tem muita pigmentação embaixo, então eu preciso fazer essa marcação para poder usar depois no Magnum e fechar mais ali, fazer o sombreado em volta. Então você segue aí, a sequência do trabalho é toda essa, é contorno, sombreado e clareamento com os detalhes de cinza ali, sempre a mesma técnica, só muda realmente o estilo, né? E vai olhando aí, vai dando uma observada, daqui a pouco eu volto para te dar mais umas dicas. Então, já finalizado aí o nosso contorno, né, de marcação da tatuagem, começar agora a fazer o planejamento desse sombreado que vai dar uma diferença bem bacana entre a separação das pétalas, a parte do fundo também das pétalas e a sobreposição delas, né? Então, como você pode perceber, eu estou usando aqui a 11RM, né, para poder fazer já aquele preenchimento quase sólido, que não chega a ser sólido porque a tinta que eu estou usando é uma tinta meio diluída, não é tinta pura, porque eu não quero, nesse caso agora, nessa primeira sessão, já tentar escurecer demais, porque eu vou ter que fazer algumas outras modificações ainda nas outras sessões, né? Então, a intenção dessa sessão agora é só fazer essa separação, né? Dar um sombreado ali para fazer a separação das pétalas e tentar tirar um pouco daquelas manchas que tem na tatuagem de baixo, realmente esquecendo o desenho de baixo e se focando sempre no desenho de cima, que é o desenho original, né? O desenho original também está do lado ali para eu poder tentar observar a sequência, né, da qualidade de sombreado, que eu vou precisar escurecer, onde eu vou precisar tirar os traços que
que estão embaixo, que nem nesse caso tem muito risco, muito fumaciado embaixo ali, que não tem nada a ver, que foi feito de uma maneira errada realmente, mas isso aí é uma coisa que dá para consertar. Tem muitas tatuagens que a gente faz que na realidade acaba se transformando num milagre depois que a tatuagem está totalmente pronta, todas as sessões, né? E você vê o desenho original como estava ruim e como a gente conseguiu fazer aquela sobreposição, decalcar o desenho novamente em cima, esquecer o desenho velho e se dedicar a trabalhar no desenho novo, né? Que é o desenho original, porque o antigo estava totalmente errado, né? Então aí você pode reparar, eu coloco sempre acelerado porque é um vídeo muito comprido. Então fica difícil a gente colocar uma videoaula, né, um vídeo muito comprido, porque às vezes a pessoa não tem tempo de assistir tudo. Então a gente tem que dar uma acelerada, porque o processo é sempre o mesmo, né, desde o início até o fim da tatuagem, só mudando algumas posições ali, algumas partes, mas o trabalho de sombreado e preenchimento é sempre a mesma coisa. A gente vai tentar separar realmente o desenho de baixo com o desenho de cima, né, que é o desenho novo. Então pigmentando sempre as beiradas ali para dar uma escurecidinha, usando a tinta não muito escura. Eu sempre gosto de tocar nesse assunto porque às vezes o tatuador é meio ansioso, ele já quer chegar no tom de profundidade usando a tinta pura ali, ele vai sobrecarregar a pele e como é uma reforma, uma cobertura, né, vai acabar dando problema de cicatrização e não vai ficar bacana. Então a gente tem que ir aos poucos, levando a pigmentação de uma maneira que a pele aceite, sem ferir demais, para ter uma cicatrização rápida, né, uma recuperação bacana da pele, e que ela aceite realmente o pigmento novo no local que tem que ser da maneira certa. Depois a gente vai aos poucos carregando mais de tinta, isso aí em outras sessões, depois que estiver cicatrizado. O bacana é que eu sempre procuro orientar os meus amigos tatuadores aí que estão iniciando, é que aguarde pelo menos 20 a 30 dias para que a cicatrização esteja completa, né? Porque tem pessoas que faz a tatuagem e já quer dar sequência em uma semana, menos que isso até, entendeu? Às vezes a tatuagem não está nem cicatrizada, a pele está totalmente fina ainda, e o tatuador já está mandando tinta ali, machucando aquela pele novamente, e o que vai acontecer? Não vai ficar bacana a pigmentação, entende? Porque se a pele não cicatrizou, não se recuperou, não tem como você ficar perfurando novamente e tentando aplicar mais tinta ali, não vai dar uma cicatrização boa e não vai segurar a cor do jeito que você quer, né? Então tem que ter paciência, realmente esse tipo de trabalho, geralmente o cliente também é muito ansioso, ele quer se livrar daquela tatuagem que ficou ruim, que ele não gostou, e aí nesse caso ele acaba sobrecarregando a gente, querendo que a gente trabalhe num tempo mais curto, né? Um período mais curto, antes que a cicatrização esteja completa, perfeita, para a gente poder mexer. Então, sempre é bom orientar o seu cliente em relação a isso, para que ele tenha calma, tenha paciência, porque não adianta fazer trabalhos de correção, assim, de cobertura, ou mesmo até um retoque, né? Às vezes você faz a tatuagem, a cicatrização não correu muito bem, o cliente às vezes não cuidou do jeito que era para ser, e ele já quer na próxima semana já retocar, refazer a tatuagem, pintar de novo, e isso aí pode provocar muitos problemas na pele. Você achando que talvez vai ficar bom, acaba ficando pior do que estava. Então, o segredo aí é ter paciência e fazer do jeito que tem que ser. Legal? A gente tem que dar um tempo para tudo, porque a pele também, a pele é como é que eu vou dizer? É uma coisa viva, né? Todo mundo sabe que a pele é viva, então tem que dar um tempo para ela. Então, como você reparou aí, eu fiz o mesmo procedimento da parte de baixo, simplesmente pintando a parte mais escura, fiz o contorno, pintei a parte mais escura só para dar uma aparência melhor de flor, sem me preocupar com realismo por enquanto. Então, a intenção dessa sessão era essa, só dar uma clareada, e eu volto logo com a segunda sessão para você ver como que está ficando. Legal? Grande abraço aí do Zago Tatu.